Sutra de Taishuan ativado, ele conseguia sentir tudo em volta. Dia seguinte, o Jun pergunta se realmente esse é o caso. De novo, eles tinham virado alvo. O Qingyang diz que sim, assim que eles anunciaram o negócio dos discípulos interiores, a Primavera Espiritual falou que ia acabar com eles. O problema é que todo mundo sabe que eles são muito mais fortes, então ninguém quer se juntar à seita dele para apanhar aqui um tempo. Mas se este era o caso, eles teriam que usar isso a favor e fazer com que os discípulos praticassem ainda mais. É aí que ele nota que tem alguém chegando. Um garoto de cabelo cinza se apresenta como Lang Zi Yang. Diz que admira a seita do Osso de Aço há muito tempo e quer se juntar a eles. Nosso garoto observa algo peculiar. O cara foi até o Qingyang e se apresentou a ele. Na hora, o Jun muda a placa falando que eles estão cheios. E pergunta se ele é tão sem carisma assim pra ser um líder. Mas alguém se aproxima dizendo que quer entrar na seita do Osso de Aço. O garoto tem 15 anos e se apresenta como Yang Yuhua. Na hora, o Jun grita pra pedir um uniforme 5XL. Nosso garoto tá com raiva por causa do anúncio daquele maldito Primavera Espiritual. O recrutamento dele está devagar e assim tá difícil de conseguir os 500 membros. Porém, nessa hora, o 7º ancião da seita da Nébula se aproxima dizendo que veio desafiar o líder daquele lugar. O Jun sabe que esse maldito deve ter sido enviado pelos caras que disseram que ia dar um tempo pra eles. Ele recebe a missão de acabar com o líder dos caras e 5 discípulos. Ele ia perdoar todo mundo, mas já que eles não conseguem se conter, ele vai ter que ser cruel. Porém, de repente, o sistema começa a subir e já 4 tinha sido derrotado. O Jun se pergunta o que tá acontecendo porque ele nem fez nada ainda. Do lado de fora, os caras já estavam acabados morrendo de medo falando pra parar com aquilo. Porém, o Xiaoju quer saber por que gente tão fraca tá tendo a coragem de desafiar eles ali. O ancião dos caras tá confuso, os aprendizes dele de 3º rank não tiveram chance alguma. Não era pra nesse lugar ali só ter uns discípulos de no máximo rank 4? Porém agora ele ia ter que agir, senão a seita da Nébula ia passar vergonha. Ele pula na direção do Zuiji e diz que a criança arrogante vai aprender uma lição. Porém ele fica travado quando alguém chama pelo velho. E do fundo Shen Shen pergunta como que um mestre de uma seita tá querendo atacar alguém assim. Na hora o tal do Song tá morrendo de medo e se tremendo. Ele pensa em pegar a espada, mas tá morrendo de medo. E o Shen Shen diz que se ele não tem nem coragem de sacar a lâmina na presença dele, é melhor engateando e voltar pra casa. O velhinho na hora começa a se tremer e desmaia no chão dizendo que esse lugar tá cheio de monstros. A missão é completa, porém o Jun sente algo estranho. E pergunta pro sistema que energia estranha é essa que ele tá sentindo do Shen Sheng. O sistema explica que esse é o poder que ele tem nas raízes naturais, normalmente nomeadas de raízes tirânicas. Nosso garoto então diz que não foi nada mal. Realmente eles não desapontaram após todo esse treino. E diz que como recompensa eles receberiam 2 líquidos de reformação. Ele explica que aquilo conseguiria aumentar as raízes naturais. Na hora o Zuiji bebe, porém o Shen Shen parece ficar parado. Só ainda ele pensa que nunca esperava que o líder fosse uma fraude da medicina. Ele sabe muito bem o quão difícil é evoluir a raiz de alguém e nessa vida ele teve que sofrer extremamente só pra avançar um pouco. Porém na memória o Zuiji já tá gritando falando que avançou pro próximo nível. O garoto solta um nani querendo saber se realmente ajudou e foi tão rápido assim. O Jun então fala pro Shen Shen que aquele é o suficiente para ele chegar com a raiz no nível mortal. Porém o Shen agarra e chama pelo Jun. E avisa que quando ele estava treinando do lado de fora, ele já tinha avançado pro reino mortal, então aquilo era inútil. Nosso garoto fala que se esse é o caso, ele pode ganhar mais um e assim evoluir. Sem ter como fugir da ostentação, ele decide beber logo. E já sente um estranho aumento de poder. A raiz espiritual tinha subida de força e ele não sentiu dor nenhuma. Aquela medicina era como se fosse um milagre. Talvez fosse o tipo de item que só existisse no reino dos imortais. Mesmo quando ele era um imperador mais forte do mundo, ele seria somente uma formiga naquele lugar. Considerando a tranquilidade com a qual o Jun entrega aquilo, a identidade dele não é simples. Nosso garoto fala sobre o garoto ter dito que avançou sem querer quando estava caçando. Pra contar uma mentira dessa, ele devia estar pensando que o líder é um idiota e pergunta pro sistema o que ele acha disso. O sistema diz que até onde ele sabe não existe nenhuma técnica assim, a não ser que ele saiba de algo acima do rank divino. Assustado, Jun pergunta se tem alguma coisa acima desse rank porque ele achava que era o limite. O sistema explica que cada artista marcial tem seu estilo e técnicas que aprendem. E algumas dessas artes evoluem a um ponto que desafiam as leis da terra e do céu. É como se elas não pudessem ser definidas por um grau. Nosso garoto pergunta se o sistema sabe de alguma dessas. Que explica que dezenas de milhares de anos atrás existia um poder supremo que se chamava Taishuan. Ele criou 2 técnicas que até hoje são considerados tesouros incomparáveis. Uma era a técnica de gelo de Taishuan, e a outra era o fogo sutra de Taishuan.
Nosso garoto diz que se lembra que existia uma seita de primeiro grau chamada Seita Sagrada de Taichuan. Ele diz que sim, porém esse lugar foi destruído e se tornou uma ruína. Um tempo depois, algumas pessoas encontraram as antigas técnicas do gelo e fundaram um novo Taichuan. Utilizando essas informações, essa nova seita chegou ao topo nos últimos 10.000 anos. Porém, tirando algumas poucas escrituras, não se sabe de muita coisa daquelas técnicas. Muitos santos e imperadores marciais gastaram a vida inteira procurando por isso. Porém, nenhum deles achou sequer uma dica. Pro sistema, a não ser que a pessoa seja o protagonista da história, é impossível que ela encontre algo assim. O Jun fala que tem certeza que, considerando o nível que ele encontrou o Shang Shen, ele deve saber de alguma dessas técnicas. O sistema diz que há a possibilidade de 7 em 10. E o Jun diz que uma outra possibilidade é que as escrituras estejam no cérebro do garoto. O sistema então pergunta o que ele planeja fazer e se vai tentar remover as técnicas do menino, que tá espirrando de tanto que falam dele. Nosso garoto responde que jamais faria algo assim, seria vergonhoso para um mestre tentar roubar as técnicas do aluno. Até porque, além disso, com o sistema em mãos, ele sempre pode conseguir o que quiser. E principalmente algumas novas relíquias. O que ele consegue são os óculos de sol que permite ele ver as técnicas, cultivação e até os itens que a pessoa tá usando. Já ficando animado que vai dar pra descobrir tudo com um olhar. Porém, nessa hora ele nota algo estranho. Tinham diversos caras no pico do nível do aprendiz em volta da seita se preparando para um ataque. Parece que o pessoal da Torre do Chuvisco ainda não tinha desistido. Pela segurança de todo mundo daquele lugar, eles teriam que acabar com esse lugar. Porém, antes ele precisaria juntar mais conhecimento sobre eles. Em um lugar, alguém diz que para ser um assassino, a pessoa tem que ser cuidadosa sobre o que eles fazem e falam. Sempre tá em guarda para não ser capturado. Além de seguir a diretriz dos assassinos. Mesmo que fossem tentados pelas belezas. Ou por dinheiro, ele teria que manter as regras. Até mesmo em frente à morte, eles não fugiriam de medo. Nessa hora, alguém fala pro irmão 47 que ela tá de volta. Ele já vai todo animado, falando que consegue sentir o cheiro de algo delicioso chegando. O 47 ainda tá preso na seita e a Dudu trouxe algo pra ele comer. Ela fala pra ele aproveitar porque tudo foi feito com muito carinho e amor. Ele diz que ela não precisa se preocupar, não ia desperdiçar nada. Só quando ele comia as coisas que ela fazia que ele se sentia feliz. Porém, nessa hora, o Jun entra e diz que é bom ele passar as informações sobre a sede da Torre do Chuvisco. Porque senão, todo mundo quer saber senão o quê? Nosso garoto taca a espada e avisa que a cabeça dele vai pro chão. O 47 avisa que se esse é o caso, ali vai ser o enterro dele. A Dudu fala que ele não deveria dizer algo assim, por que os assassinos têm que ser das trevas a todo momento? Ele deveria abandonar esse pessoal do chuvisco, se juntar ao osso de aço e ser amigo de todo mundo. Ele pede desculpas a Dudu, mas diz que é um assassino cruel que não pode trair a torre dele. O Jun então responde que já que ele tem tanta vontade de morrer, ele não tem escolha. Era bom ele não o culpar por ser tão cruel assim. Tira a comida e avisa que as delícias da Dudu só podem ser aproveitadas pelas pessoas da seita dele. Nessa hora ele começa a desperdiçar. A Dudu começa a chorar desesperada, avisando que ele não podia fazer aquilo com o trabalho duro dela. O 47 começa a ficar confuso com o que fazer. E então, chorando, grita, falando que a comida da Dudu não pode ser desperdiçada. Ele não quer ver algo assim acontecer, então ele vai se juntar a essa maldita seita e falar onde fica o quartel da Casa do Chuvisco. Porém, teria que ficar claro que ele não estava se juntando a seita inteira, e sim somente a cozinha da Dudu. Nosso garoto fica movido, pelo visto só a inocência da Dudu que consegue vencer esse assassino. Porém agora o próximo passo estava decidido. Dentro de uma floresta, um cara corre quase sem fôlego. Ele vai até uma árvore e se esconde, querendo saber como alguém tem coragem de vir até a base da Torre do Chuvisco. Uma mão sai de trás da árvore e mais um é passado. Obviamente que é o Jun matando todo mundo. Ele sabe que assassinos matam pessoas, porém o que ele tá chocado é que os caras não hesitaram em um segundo em matar o amigo para que ele se revelasse. Um cara de cabelo rosa elogia o Jun por já ter matado 2 grupos de forma tão silenciosa. E por isso ele sabe que assassinos de nível bronze não seriam o suficiente. O Jun responde que pelo visto vai ser desmerecido mais uma vez. Então por isso ele ia dar uma animada nas coisas. Com isso ele manda um corte rasgando todas as árvores. Rapaz, a floresta inteira é demolida. Tudo cai no chão e a fumaça sobe. Nosso garoto avisa que assim é melhor, um campo aberto dando pra ver todo mundo. Agora eles poderiam ter uma boa conversa. Nosso garoto fala que sabe muito bem do grupo de assassinos dele. O Escorpião era o mais poderoso. O Viper era o que todo mundo ficava impressionado. O Bobcat era o mais silencioso no assassinato. E o Corvo Negro era o mais vicioso. O cara abre as asas e diz que pelo visto um traidor apareceu dentro daquele lugar. Mas tá tudo bem, porque ele ia matar mais um e adicionar pra coleção. Ele diz que não sabe se o Jun é estúpido por ter destruído esse lugar inteiro e tá querendo ir contra tantos assim.
O Jun diz que quando se trata de matar alguém de forma silenciosa, realmente ele não é muito bom. Porém, ele estava indo contra eles frente a frente. Ele prepara um soco e dá-lhe no chão. Com isso, o lugar inteiro treme e um monte de placa de pedra começa a subir. O pessoal logo nota. Eles todos estavam cercados com ele ali dentro. Nosso garoto então bate palma e fala para todo mundo ficar quietinho. E diz que ele vai anunciar que eles estavam cercados por ele. Porém, de repente, alguém aparece no topo da caverna. É o tal do Falcão Negro que diz que pelo visto ele é bom de blefe. Porém, o Jun quer saber se esse cara nunca aprendeu a assassinar, tava se revelando muito. Qualquer presa que pulava tanto assim no céu merecia uma punição. E com isso, manda uma sequência de corte para cima. Um pouco antes, quando conversou com o 47, ele ficou impressionado com as crueldades que esses caras cometiam. O 47 explica que antigamente eles pesquisavam antes de matar uma pessoa, porém as coisas vêm mudando. Quando o dono original morreu e a liderança foi passada pro Escorpião Negro, foi quando tudo mudou. O Jun já imagina que a missão de o matar deve ter sido entregue por esse cara. Porém, isso prova que ele é um incompetente, já que mandou o 47 e um monte de gente fraca. No meio da luta, então, o Jun ergue o braço e diz que vai salvar a casa do chuvisco. O assassino principal deles não era nada demais. Porém, na hora que ele vai abrir o olho, um cara quase acerta uma bicuda e ele se agacha por pouco. Nosso rapaz ainda zoa, falando que esse ataque sorrateiro dele tá muito óbvio. E acerta um chute invertido de cabeça pra baixo no queixo do menino. Mais um que vai voando pro céu e ele diz que esse também vai aprender uma lição. Porém, nessa hora, um monte dos servos pulam na direção dele. O Jun dá uma pisada no chão, erguendo algumas pedras. Se prepara, dá-lhe um soco nela que rebate tudo na cara dos trouxa. Nosso garoto ainda diz que eles deviam estar com vergonha por estar perdendo pra alguém sozinho. Porém, os caras dão ordem de continuar avançando e não dá chance alguma. Até ver duas mãos na cara deles. Nosso rapaz já manda os dois trouxas girando pra longe. Prepara mais um soco. Porém, de novo, outros caras aparecem e pegam no pé dele. Ele tá todo imobilizado e os caras chamam pelo chefe falando pra acabar com ele ali. O chefe sorri e diz que isso vai ser rápido. Sai voando e vai na direção do Jun. Nosso garoto elogia o trabalho em equipe, falando que estão dificultando as coisas pra ele. O único problema é que escolheram o cara errado. Todo esse esforço ia ser brincadeira de criança pra ele. O cara bate em cheio, porém os dedos se quebram. E nosso garoto avisa que eles são fracos demais pra tentar algo assim. Na vida seguinte, eles deveriam rezar para que fossem melhores pessoas. Com isso, o lugar inteiro é explodido. Os poucos que sobrou saem correndo desesperado. E o Jun tá com raiva, se todo mundo fugir pra floresta vai ser difícil achar eles. Porém, 3 cartuchos voam. E 3 coitados são furados. O Zuidi avisa que a sniper tá em dia. O número de gente que ia escapar daquele lugar era 0. A cena muda pro líder sendo informado que mais de 30 membros haviam desaparecido e eles nem sabem quem é o inimigo. Além disso, o Falcão Negro também desapareceu e a base foi destruída sem nem conseguir enviar uma mensagem. O cara diz que além disso eles analisaram alguns dos corpos. Eles pareciam ter sido atingidos por algum tipo de arma especial, então os caras têm algum segredo. Ele imagina que é algo similar ao que o pessoal do Osso de Aço tinha utilizado. Nisso, o líder avisa o Bobcat então que agora é a vez dele e é bom não decepcionar. Ele responde que entendeu e que vai voltar com a cabeça deles. Na hora ele parte, dizendo que vai mostrar quem é o dono dessa floresta. Ele voa na direção de alguém. O Jun estava calmamente caminhando, quando notou algo se aproximando. Ele se vira dando um tapa na nuca e diz que tá ficando difícil achar esses assassinos. Pisoteia mais um e se pergunta quando que isso vai acabar. Ele então pergunta pros discípulos alertas se eles notaram algum movimento. O Zuidi fala que usando a lendária mira 8x, ele tá conseguindo notar alguma atividade humana no Vale ao Leste. Porém, nessa hora, alguém aparece nas costas dizendo que ele era ousado. Somente 2 pessoas mandando um ataque contra a torre do chuvisco. O Zuidi se vira pra reagir. Porém, o ataque do cara vem certeiro na cara dele. Na hora, o Jun nota alguém caindo e já corre pra agarrar o garoto. Ele pega no braço e pergunta se ele tá bem e se conseguiu ver quantos inimigos tem ali. Porém, um ataque tava vindo no olho dele. O cara já tinha substituído a roupa e quase pegou ele desprevenido. Porém, o Jun consegue se esquivar. O assassino o elogia por ter desviado em uma distância tão curta. Pelo visto, ele era mais rápido do que o garoto que ele tinha acabado de quebrar o pescoço. O Jun não gosta de escutar isso. E na hora diz que vai acabar com ele. Em um segundo ele já tá frente a frente. Porém, o Bobcat diz que é esquisito. Ele quase dá um ataque e o Jun desvia também, impressionando o cara. Ele já percebe que esse rapaz não vai ser fácil de lidar. E então fala pro sistema gastar 100 pontos naquilo que ele não quis comprar ontem. O sistema diz que antes de usar ele vai ter que conseguir compreender, mas o Jun fala pra ele entender. A pessoa que ia comprar tempo já tava chegando. Nisso, o Zuidi cai entre os dois e avisa que aquele ataque deixou o pescoço dele duro. O cara fala que usou força suficiente pra quebrar uma árvore gigante.
E ele não deveria ser menosprezado, já que nenhum alvo saiu vivo dos olhos dele. O Jun faz uns sinais falando pro Zuidi enrolar um pouco e ganhar tempo para ele aprender a técnica. O garoto tá tentando entender o que ele tá falando. Provavelmente deve ser algo do tipo: acaba com esse cara o mais rápido possível. E na hora ele grita, dizendo que vai completar essa tarefa. Se joga na direção do cara falando pra vir pra cima. O sistema diz que aposta 50 centavos que ele não entendeu os sinais. Porém o Jun diz que agora não tem mais tempo e já manda o sistema comprar. A arte da espada da Torre Divina começa a aparecer. Uma técnica do tempo dos imperadores que aumenta a compreensão da espada e possui 3 estilos. Enquanto isso, o Juizi tá lutando com um cara que puxa uma faca escondida no sapato e acerta em cheio na nuca dele. Porém, o cara toma um susto. A desgraça da faca dele tinha se despedaçado. O Zuidi erra outro ataque e o cara diz que não importa o quanto ele consiga se esquivar. Se ele não consegue o acertar, ele é só um saco de pancadas. Nisso, o pescoço dele é cercado por linhas. E rapaz, o garoto é puxado. O cara diz que se não quebrou o pescoço da primeira vez, agora ele vai conseguir. Esse era o melhor movimento dele de assassinato. Porém, o Zuidi só joga a cabeça pra trás e pega o fio com a mão. Joga o corpo na direção da árvore, bate de costas e com isso ela é derrubada longe. O cara fica se perguntando se esse garoto é humano. Só um monstro pra fazer algo assim. E o Zuidi solta um grito, puxa a árvore e joga na direção do cara. Ele corta ela em 4 pedaços e diz que já que ele é tão resistente, vai resolver isso de uma forma diferente. Se joga na direção do Jun, dizendo que vai matar ele primeiro. O Zuidi grita chamando pelo mestre. O cara tava com raiva que o Jun tava cultivando no meio da luta. Porém, nosso garoto sorri, dizendo que o momento é perfeito. Ativa o estilo da espada rápida, porém o cara diz que é tarde demais. Nosso garoto pensa que pelo visto não é bom que a espada seja tão rápida assim. O inimigo nem percebe quando já havia sido atacado. O cara pergunta que idiotice ele tá falando. Porém, de repente fica parado e o Jun pergunta se ele finalmente sentiu a sensação de calafrio na espinha. A letalidade daquela técnica era extraordinária. E só entendendo o começo da fórmula você já seria um mestre marcial. O corte que ele havia mandado dividiu o cara em 2. E o Jun pede desculpas porque acabou de aprender, então não sabe usar direito. Porém, agora com ela, ele tinha certeza que essa casa do chuvisco ia ser dizimada. A cena muda pra montanha. Um cara chama pelo Lorde Escorpião e fala que tem notícias ruins. O corpo do Bobcat estava preso na frente da base. E parecia que ele estava numa pose esquisita. Rapaz, o menino foi costurado e pregado. Na mensagem, o Jun falava que esperava que eles não desistissem, e o líder ficou pensando que estava sendo subestimado. Mas estava tudo bem, ele chamaria todos os assassinos do nível ouro. Tava na hora desse líder deles e toda a seita serem queimados até o chão. Os assassinos já começam a correr, e todos eles saem da caverna. O cara animado diz que tem certeza que o encontrou. Dá um pulo e corre numa direção. Vendo alguém, ele fala que o idiota se expôs só por causa que ele mandou alguns lixos. Ativa a picada de escorpião. Porém, dá de cara com um estranho item na frente dele. O rapaz tinha jogado uma granada de fumaça. Ele cai no chão, porém já se levanta perguntando se esse explosivo era o trunfo que ele tinha. O Jun diz que não, isso aí não era explosivo. Aquilo era um gás lacrimogênico. O cara fala que ele tem uma altíssima compreensão de veneno, então qualquer um desses é inútil contra ele. Começa a falar pro pessoal ir atrás dele, porém todo esquisito, ele não tá conseguindo se comunicar direito. Os caras perguntam o que foi e ele se vira desesperado falando que tava doendo muito. Obviamente que aquele é um item do sistema bem mais forte que o normal. O líder começa a chorar falando sobre o quão difícil foi criar essa associação e nosso garoto fica meio triste com isso. Os assassinos começam a falar pro líder não chorar tanto assim, senão o coração deles ia quebrar. Todo mundo tá desesperado falando que a vida realmente estava muito miserável pra eles. Nosso garoto fica emocionado, aqueles assassinos tinham até um senso de hierarquia. Ele então se aproxima falando que usou esse gás porque planejava prender eles em uma rede. Porém, já que eles tinham perdido a vontade de lutar, era mais fácil coletar essa experiência. Até que uma gotinha sai do olho dele também. Ele então pergunta pro sistema se ele não é imune a esse maldito gás. O sistema diz que ele é uma criança, se pensou que não ia chorar. Desesperado, Jun começa a falar que a vida dele é terrível e até na segunda reencarnação ele tá sozinho. Ele só tem uma discípula atraente e tudo que ela pensa é sobre como substituir ele o mais rápido possível. Ele chora falando que a vida dos homens tá ficando muito difícil. E os caras choram falando que a vida de um assassino tá muito difícil. Até que o Zuidi se aproxima e pergunta se tava rolando uma competição de respeito às tumbas. Nosso garoto pergunta se ele não tava sendo afetado pelo gás e se não tava sentindo nenhuma emoção negativa. O Zuidi explica que sempre tá cheio de emoções negativas, então não tá se sentindo diferente. Nosso garoto começa a chorar pensando que tem que consertar o psicológico dessa seita. Porém, ali por cima alguém tava observando tudo.
Aquele era o tipo de cena que só se via uma vez a cada centena. Ele saiu pra ter uma ideia que o escorpião tava planejando. Uma garota bem perigosa diz que o escorpião tem habilidades limitadas para estar na posição de líder. Porém, o loiro avisa que os dois rapazes têm alguns métodos esquisitos, então não deveriam ser subestimados. Porém, a garota responde que já é uma mestra marcial e vai usar essa chance para aumentar a moral dela na equipe. 10 minutos depois, os dois lados finalmente pararam de chorar. Porém, o ar tava cheio de confusão e todo mundo tava meio sem graça. Nosso garoto fala pro Zuiji parar de narrar tudo que tá acontecendo e entregar esse sniper logo. Ele puxa a WP e diz que tava na hora da luta final. A cena que ele ia criar assim ia deixar um choro na cabeça de todo mundo. Na hora, os assassinos pulam pra matar ele. E o John diz que pelo visto eles estão curiosos pra saber o que ele faz. Manda o sistema ativar o modo melhorado e já dá vários disparos pra todo lado. O primeiro trouxa já é atingido. E nosso garoto diz que é uma boa ideia se esconder atrás dos companheiros. Porém, era uma pena que quando o assunto era acertar a bala, o líder dessa seita era dos melhor. E manda mais uma rajada pra todo lado. Ele diz que não tá querendo matar ninguém em vão, então quem desistir ele não vai mandar pra reencarnação. Porém, nessa hora o líder encontra uma falha. Fala pra todo mundo sair do caminho que ele ia finalizar isso agora. Porém, de repente o Jun aparece nas costas dele. Confuso, o cara pergunta como que ele aprendeu o passo fantasma da torre do chuvisco. Nosso garoto diz que roubou de um dos assassinos que ele matou e praticou em alguns minutos. E pra próxima vida era bom ele nascer num mundo que não tivesse armas. E manda um sayonara. Porém, alguma coisa vem voando. E rapaz, a bala é destruída na frente dele. O Jun fica impressionado, é a primeira vez que ele conhece alguém que consegue lidar com os disparos. Ele decide se virar pra saber quem é esse inimigo. E dá de cara com um armamento extremamente perigoso. Até o nosso rapaz diz que realmente tem coisa grande vindo. O trouxa na hora cai no chão e chama pela grande mestre. E nosso garoto diz que não esperava uma mulher tão importante da torre do chuvisco vir até ele assim. A garota só fala pra ele escutar o que a mocinha tem a dizer e avisa que quem insulta aquela instituição não era muito inteligente. Porém, nosso rapaz bloqueia o ataque dela com uma bala. Mas tá morrendo de medo, ele só conseguiu acertar o tiro nesse negócio porque tava com a assist. Ele então diz que honestamente o objetivo dela não era matar o mestre Jun, porém ela vai ter que retornar um favor pra alguém. E manda mais 2 facas. Nosso garoto puxa a Desert e derruba de novo. Porém, é aí que ele percebe que uma faca tá colidindo com a outra e mudando de direção. Porém, ele dá vários tiros em volta, dizendo que infelizmente pra ela ele ainda é um profissional. Só que em um segundo ela usa o passo fantasma e já tá na frente dele. O Jun também ativa a técnica dele e consegue se esquivar. Porém, no meio do movimento ela vem com um ataque no pescoço. Enquanto eles se esquivam e a treta toda tá rolando, o cara que tava lutando contra ele tá confuso. Porém, nosso rapaz já notou que ele não vai conseguir acompanhar esse passo fantasma dela por muito tempo. E o problema é que as armas são ruins em curta distância, além de que ele não tem tempo pra recarregar. Ele continua lutando, porém o cara tá ficando animado. Se os dois se matassem nessa briga, toda a torre do chuvisco ficaria só pra ele. Nessa hora, ambos parecem notar algo. E os dois atacam ele, falando pra parar com essa risadinha horrível. Rapaz, ele realmente foi acertado na testa e no peito. Com isso, caiu igual um saco de lixo no chão. Nosso garoto avisa que o próximo ataque vai ser 50 vezes mais rápido. E ativa o nono estilo da espada pesada. Rapaz, o menino realmente rasgou a floresta inteira. Eita, que atacou ela com força, que perigo. A lâmina tá saindo até fumaça e ele diz que tem que voltar pra casa. E ela vai ser levada como prisioneira. Ele só quer saber quem que vai ser contra e quem que vai ser a favor. De volta na seita, o lugar tá até com uma plaquinha de reconstrução. O Ki-Yang anuncia que eles vão fazer turno extra pra conseguir consertar tudo antes do mestre voltar. Porém, ele escuta John falando que vai ter que reajustar esse horário e já fica em choque querendo saber como ele acabou com os caras tão rápido assim. Nosso garoto então explica que trouxe um pessoal da seita dos assassinos que vai morar com eles um tempinho, então tem que criar um espaço pra eles. Na hora, o Ki-Yang grita pros trabalhadores falando que eles vão ter que arrumar os design. Porém, a Kian pergunta se o mestre realmente tá com medo de matar aquela bela moça. Até porque trazer tanta gente assim seria difícil, já que são muitas bocas pra alimentar. O Jun só fala pra parar com essas histórias e levar todo mundo logo pra arena porque ele tem coisa pra resolver. Nisso o pessoal começa a entrar. E a garota fala pra Kian não colocar a mão em volta dos peitos, senão não vai crescer muito. Ainda se espreguiça na frente dela. A coitada fica desolada com essa derrota. Porém, o Jun faz um carinho na cabeça. E diz que os trouxe para que eles façam parte do grupo de inteligência deles. Quem seria mais inteligente do que um assassino? Só que ela jamais teria que se preocupar em perder o cargo dela como garota-chefe. Ah, ficou coradinha por um segundo. E as garotas saem correndo desesperada, falando que foi muito animador falar algo assim. Porém, tinha algo na seita e ele bateu a cara na parede.
Mas a Kyung notou alguma coisa diferente no coração dela. Ela tinha que voltar a se manter calma como a água. A cena muda pro nosso rapaz, perguntando o nome da mulher, que diz que é Lee Luo-kyu. Ele diz então que parece ter alguns assassinos da seita do chuvisco que não querem ficar naquele lugar. Porém, ela diz que tá tudo bem porque ela quer e eles são os homens dela. O único detalhe é que parece estar meio apertado. Nosso rapaz fez uma cadeia vertical e colocou um em cima do outro, falando que infelizmente eles estão sem espaço. A Luo-kyu então pergunta se ele tá planejando prender eles por muito tempo. Nosso garoto fala que não gosta de enrolar e tá a fim de convidar ela e todos os homens pra seita dele. Se ela aceitasse, seria a mestra do pavilhão de espionagem. A Ryukyu diz que pelo visto ele tá brincando, até porque ela é uma assassina que nunca se afilia a nenhuma seita. O Jun questiona como uma assassina que sempre se esconde quer falar de liberdade. Avisa que ela deveria conversar com o resto dos amigos dela e além disso a seita do Osso de Aço vem evoluindo muito nos últimos tempos. Entrar nessa seita era como comprar ação barata. E um dia, quando a seita do Osso de Aço fosse a mais forte, ela seria a mestra do pavilhão desse lugar. E já conseguiria imaginar os benefícios que receberia com isso. Por exemplo, essa arma incrível ela poderia receber e, claro, teria recursos marciais e habilidades que nunca imaginou. Porém, ele manda pensar bem porque essa é a única vez que ela vai receber essa oferta. A Luo-kyu pergunta quais são as vantagens da mestra do pavilhão. Nosso garoto diz que todos eles vão ser livres para ir e vir, porém só tem uma coisinha que eles têm que fazer. Ela pergunta se ele tá falando de assassinato. Ele diz que não, é algo mais simples, só juntar informações e daria 3 dias para pensar. Porém, na hora ela diz que aceita. Ela faz um gesto amigável e diz que o potencial dessa seita realmente atrai ela. Então diz que eles da Casa do Chuvisco agora se submetem ao mestre da seita do Osso de Aço. A cena muda pra um velho no trono falando que a Kyung cometeu crimes imperdoáveis. De hoje em diante ela deveria abandonar as artes marciais e ser expulsa daquela seita. E questiona se ela tem alguma objeção. Ela responde que nenhuma. Do lado de fora, os caras dizem que não acreditam que ela fez algo assim. Pelo visto, era discípula direta só por causa da proteção do ancião. A garota caminha sozinha. E alguém passa por ela dizendo que agora que ela foi expulsa, o coração de gelo de Tianzi agora pertence a ela. Pra comemorar isso, ela preparou essa linda roupa vermelha e pergunta se não tá maravilhosa. A Kyung responde que não tem aparência que consiga cobrir o coração sujo que ela possui. A garota responde que mesmo ela sendo limpa como o aço e linda como uma jade, ela ainda foi expulsa e abandonada pela família. Ela possui uma raiz santa e o coração de gelo, duas coisas que a Kyung não tem. A Kyung, porém, responde que nunca se importou com essa expulsão e, além disso, ela ali ou não, a mulher continuava sendo um lixo. Porém, a mesma responde que sem as técnicas daquele lugar, o coração de gelo que ela possuía era inútil. A Kyung, porém, responde que o mundo é vasto e no final ela ainda vai estar no topo de tudo. Naquele dia antes do inverno, uma forte neve caiu e as montanhas foram congeladas. Os moradores se assustaram com aquele fenômeno e chamaram da descida do deus do gelo. Já de volta na seita, em cima do telhado. Ela imagina que o ancião Tai já sabia que ela seria expulsa e foi por isso que passou essa técnica pra ela. Porém, ele não precisava se preocupar mais com ela, que agora ela tinha achado um novo lugar. Um líder com o qual que ela podia contar. Porém, olha a carinha que ele tá fazendo. Tem alguma coisa balançando por aí. É a Luo-kyu praticando com a Desert Eagle. Nosso garoto fala que o talento dela com as armas são muito grandes, ou na verdade muito bons. Na hora que eu mudo de ideia, esse cara não dá pra depender pra nada. Mas tudo bem, dava pra depender dele na maioria das vezes. Mais uma vez, nosso garoto tava aceitando membros, até porque precisa chegar a 500. Um garoto loiro se apresenta como Lin Shangchan e diz que tá ali pra seguir o sonho dele. Nosso garoto diz então pra ele contar que sonho é esse. Ele fala que quer chegar nos céus e se tornar uma pessoa completamente indominável. A Kyung nota que o cara não tem muito talento, então só um idiota aceitaria. O Jun fica pensativo. Diz que o cara é engraçado, então tá aceito. Na cabeça, Kyung fala pro Sr. Tai que esse cara deve ter algum tipo de mérito que ela não consegue enxergar. Um cara então vai se apresentar como Sima Duda e na hora o Jun aceita. Parece que esse é o nome de um bandido famoso, porém a Jun fala que não tá nem aí pra isso. Enquanto a Kinki fala pros ancestrais que talvez seja melhor esquecer desse cara. Porém, ela tinha que se lembrar que ele devia estar passando pelo enorme estresse. A seita do Espírito Sagrado tinha anunciado esse ataque e mesmo assim poucas pessoas vieram pra ajudar. Lá de baixo, o Jun fala pra ela parar com essa careta feia. Ele fala que ela tinha que sorrir mais enquanto coloca uns balão pra ficar peitudo. Na hora ela entende o que o maldito tá querendo dizer. E avisa pro ancião que ela tem ótimas notícias. Ela tava prestes a virar a dona dessa seita. Um segundo depois dele tá acabado e diz que vai continuar as entrevistas. Ele só precisa de mais alguns membros para ganhar ponto e subir o nível da loja da seita. Ele tá com 227 membros e 225 de contribuição. Uma garota chamada Ling Yang-Shui diz que tá cansada dos homens falarem que são mais fortes e ela vai acabar com todos esses lixos.
Ela fica depois sem graça dizendo que não, o líder da seita, ele não é um lixo. Nosso garoto fala que apoia uma garota empoderada que quer acabar com esse mundo sexista. Um outro garoto diz ser mestre da medicina e se apresenta como Subu Kong. Nosso garoto dá uma olhada no cartão e vê que ele é o sucessor do Imperador Médico. O Jun fica pensando que esse cara é o perfeito protagonista pra uma obra nos tempos modernos. O cara então pergunta se isso não é o suficiente e fala pra ele esperar um pouquinho. Começa a puxar um monte de cartão e entrega tudo pra ele. Claramente referente ao monte de obra, nosso rapaz diz que esse moleque é um gênio e aceita. Mas alguém então se aproxima. O cara diz que é um praticante da espada chamado Zou Hong. Na hora o Jun fica em choque. O sistema não conseguia ver a cultivação, qualificação e força daquele cara. Pelo visto ele tinha tanto poder que o sistema não estava conseguindo quantificar. Porém o sistema explica que esse óculos dele só serve para praticantes marciais e não cultivadores da espada. A barriga de repente do cara começa a roncar. E todo torto ele desmaia pro lado. Na hora o Jun grita e fala pra chamar a King Yang e levar ele lá pra comer alguma coisa. Um tempo depois, ele ainda tá lá parado esperando novos recrutas. Ele conseguiu mais 5 pessoas bem ruins, então vai ser difícil subir o nível da seita assim. Só que fazer o quê? O negócio era resolver um problema de cada vez. Da última vez, o pessoal de Chuvisco mandou 3 assassinos e ele já sobreviveu 5 vezes. E ele se lembra que um dos caras que ele investigou revelou que a família Xiao tava criando alguns assassinos e talvez ele fosse o alvo. O Jun ficou curioso com isso, perguntando por que eles o focariam assim. Então ordenou o veneno de cobra para ficar observando todos os movimentos das famílias que cuidavam de assassinos. Um tempo depois, ele prepara um soco e deu-lhe um cheio no boneco de treino. Eu não tenho ideia o que é esse 3W aí, 1.4W, mas é isso aí de dano. Diz o Jun que finalmente chegou no nível 9 do aprendiz marcial, porém tem o dobro de poder. Assim que ele conseguir chegar no pico do aprendiz, ele finalmente vai poder passar para um mestre marcial. Porém, o ritmo do progresso não era o suficiente, já que em um ano eles têm que ensinar uma lição para aqueles caras. O problema é que o mais importante é subir o nível da seita, e pra isso ele precisa subir o nível do pessoal ali, e pra isso ele vai ter que acabar com esses caras que estão enchendo o saco deles. Esse pessoal da seita do espírito nobre vai ser usado como uma pedra pro osso de aço. Se daqui a um ano eles vão ter que enfrentar o chefão, esses caras vão ser o mob de elite. Dá-lhe um soco no chão que chove pedregulho. Tava na hora de aumentar o treino com todo mundo e em um mês amassar aqueles caras. É que ele percebe que de novo tacou pedra em cima do pessoal que constrói. O King Yang anota e fala que pelo vandalismo ele tá devendo 666 pra seita. No dia seguinte, placas são erguidas sobre o primeiro encontro da seita do osso de aço. O Xiaomo corre e dá um soco. Com isso, King Yang anuncia que ele pegou 6.000 de poder. Todo animado, ele fala que velocidade é igual força. Porém, o Zuidi também dá um soco e consegue 9.000. O Xiaomu sabe que não dá pra comparar com um cara que quer virar um bloco de pedra. Porém, uma explosão rola nas costas. O Shin Shen tinha causado 10.000 de dano. Na hora, o Xiaomu percebe que ele é o palhaço daquele lugar. O Shin Shen tá todo motivado, ele tá combinando as técnicas Sutra que ele já sabia com as que são distribuídas nessa seita. Porém, que não parece animado é o Jun. A Qiang Qiang era bom em magia espiritual. O corpo do Zuidi era forte e o soco do Shin Shen carregava muito poder. Além disso, o Li Fei e o Changqi também não eram nada ruins. Eles tinham escudos, tinham pessoas a longa distância e até pessoal pra frente a frente. Porém, eles ainda precisariam de mais uma pessoa pra vaga ofensiva. Nessa hora, um cabeludo tá chegando, indo em direção à pedra de teste. Ele vai com a lâmina na espada, que já começa a soltar uma aura. Rapaz, em um segundo ele passa com um corte. O maldito causou 50.000 de dano com a lâmina. O Jun fica se perguntando como que esse maldito é tão forte assim. E o Shin Shen avisa que pra ter esse poder, o cara é no mínimo um mestre da espada. Além disso, ele consegue sentir que pela tranquilidade ele tá escondendo um pouco da força. É um tipo de qualidade que somente alguém que é um gênio do cultivo da espada conseguiria ter. Porém, o Shin Shen aconselha mandar o cara embora porque eles não possuem nenhuma técnica de espada pra ajudar ele a praticar. Na hora, o Jun bate com uma técnica na cara dele. Porém, o Shin Shen parece convencido que o que ele tá querendo oferecer pra um gênio como aquele é um lixo. Ele se lembra que na vida passada praticou a técnica de espada das 9 nuvens e com certeza isso na mão dele é uma bosta. É aí que ele percebe que o que ele aprendeu na verdade era um lixo. E se pergunta como que esse maldito sempre tem uma técnica de nível Deus. O Jun fala pra ele não focar nos detalhes porque tudo isso é só pra eles acabarem com a seita do espírito nobre. O Xiang Shen diz que em um mês com essas técnicas é mais que o suficiente pra acabar com todo mundo lá. O Jun diz que ele parece muito confiante, mas tem que se lembrar que em uma guerra de atrito eles não venceriam. Ele então fala para todos os discípulos escutarem.
A partir de hoje, eles começariam a praticar energia espiritual porque o corpo deles já havia chegado no limite da cultivação. O círculo de prática de energia ficaria aberto 24 horas, 7 dias por semana. Além disso, vários receberiam também líquidos de transformação. E durante esse um mês de preparo, ele gastaria todos os itens que vem acumulando para eles se fortalecerem. Tava na hora do mundo inteiro começar a conhecer o nome da seita do osso de aço. Ele fala para as crianças que em um mês eles vão fazer bastante barulho. Já sai falando pra todo mundo praticar que tá na hora do like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais uma obra nesse canal. Essa aqui melhorou muito, rapaziada. Eu ia fazer só a primeira parte, mas assim que eu comecei a segunda, ela foi melhorando. E no final das contas eu curti. Não sei se vocês curtiram, mas né, tá aí, meus fi. Essa obra tem vários capítulos. Se você quer ver a continuação, você ativa o lá. Dale!